Olá, eu sou Janaína Espolidoro, especialista em educação, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sondagem, mas a sondagem na educação infantil, isso mesmo, na educação infantil, porque a gente ouve muito falar em sondagem de hipótese de escrita, mas não é esta sondagem que nós vamos falar aqui neste vídeo, é uma sondagem de pré-requisitos que acontece lá na educação infantil e nem todo professor tem sua formação esse tipo de avaliação para poder aplicar nos alunos. Então, às vezes, o professor nem ouviu falar, ou se não, a escola nem utiliza, e são tipos de avaliações, de sondagens que são imprescindíveis para que essa criança da educação infantil tenha sucesso lá na frente, a partir do primeiro ano. Então, essa base que é feita na educação infantil, ela é super importante para o que virá depois. Sem mais delongas, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre por que aplicar essa avaliação, esse tipo de avaliação, que é a sondagem, e o que deve conter nesta sondagem. Na educação infantil, eu até escolhi um menininho aí fazendo massinha, porque é uma etapa da vida que as crianças elas experimentam o corpo, né? Tem até aqui no próximo, ó, uma criança pulando amarelinha. O papel da educação infantil é ajudar a criança a se descobrir no mundo. Então, é quando a criança começa a explorar o mundo e perceber como ela pode utilizar o próprio corpo, que é o meio de comunicação dela com o mundo, para poder entender o que acontece ao redor dela. Então, eu coloquei até aí, olha, vocês podem anotar que isso é super importante, que é preciso identificar, compreender e aprender a usar o melhor meio de comunicação dela, da criança com o mundo. Por isso que a gente fala que quando a criança não tem esquema corporal, isso é muito falado na educação, mas nem sempre totalmente explicado, quando a criança tem um esquema corporal, quando ela começa a desenhar melhor as partes do corpo, com mais detalhes, é quando ela está mais propriamente madura para a alfabetização. Então, é o momento em que ela está pronta para ser alfabetizada, porque ao ter percebido o próprio corpo, ela vai ter aberto mais canais de comunicação com o mundo. E conforme ela percebe o mundo, ela consegue perceber coisas que antes ela não percebia. E a escrita é uma delas, por isso que a gente tem aí essa relação do esquema corporal com a alfabetização. Então, é você conhecer o seu corpo e dominar partes dele. Será que ela domina o movimento de pular? Será que domina o movimento de pular com um pé só? Será que ela domina os movimentos da mão? Ela tem movimento de pinça? Movimento de pinça é super importante. Ela tem o movimento de agarrar com a força que precisa? Ela tem uma série de coisas que são de movimento que vão ter impacto na vida escolar dela? Porque quando a criança está sentada na carteira lá no fundamental, a gente não percebe. Mas todo o corpo dela está junto. Lógico que a gente percebe que o corpo está lá, né, gente? Só que quando eu digo corpo está junto, ele está atento ao que acontece ao redor. Então é super importante que esta criança na educação infantil ela seja estimulada de diversas formas. A audição, o tato, o paladar, o olfato, a visão, tudo isso tem que ser estimulado para que ela fique mais atenta ao que acontece. Quanto mais atenta, mais atenção ela consegue prestar nas coisas e mais ela aprende. Então, esse primeiro impacto do mundo no corpo é o que vai fazer com que ela comece a perceber a máquina dela para aprender, que é ela mesma, certo? Agora, como que eu faço para ter uma sondagem sobre esse tipo de coisa? Que, aliás, uma coisa que eu não falei que eu lembrei agora é que a gente tem lá na BNCC os campos de experiência. Vou até voltar aqui para mim. Porque nos campos de experiência tem exatamente esse nome, talvez porque as pessoas que criaram devem ter pensado nessa questão da criança experimentar o mundo. Então, muitas vezes, se você fica preso ao conteúdo, talvez o professor ele se prenda também ao conteúdo.
Por isso é importante que essa criança ela tenha um professor que compreenda que ela precisa experimentar o mundo. Na minha visão de quem é especialista em educação, a BNCC tem vantagens e falhas. Uma das vantagens é ter esses campos de experiência para poder ampliar a visão do professor do que seria uma educação infantil. Na parte de desvantagem, isso vai causar duas coisas diferentes. Uma, que tanto a criança quanto o profissional vão ter um impacto profundo, porque o modo de organização do infantil é extremamente diferente do fundamental e eles deveriam se comunicar, o que não acontece. E o professor do infantil não tem claro quais são os conteúdos que ele deve trabalhar. Não é a intenção do BNCC colocar conteúdo, ela quer trabalhar com habilidades, isso fica claro no ensino fundamental também, além da educação infantil, porém, o professor precisa de um norteamento. Mesmo que não sejam colocados conteúdos, sejam colocadas habilidades, você precisa de uma meta para alcançar do ponto de vista da criança. Então, quando ela faz, por exemplo, letras, essas letras significam letras aleatórias ou letras em palavras? Quando ela identifica o alfabeto, é com qual função? Então, esse tipo de coisa falta muito na BNCC porque não deixa claro, deixa muito solto. E quando deixa solto, ela não cumpre o papel dela, que é criar uma base unificada de educação mínima. Certo? Então, voltemos lá para os meus slides para você compreender melhor. E vamos para o assunto que é aqui do vídeo. O que seria uma sondagem, gente? Sondagem é um instrumento de avaliação, é um outro nome que a gente dá para avaliação, que ajuda o professor a identificar o que a criança já sabe. Então, sondagem nada mais é do que isso. Ele vai ser como se fosse um exame para o médico, né? Então, o médico pede para que você vá, por exemplo, fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia é a sondagem para ver como está aquele órgão da pessoa. A sondagem na educação infantil, a sondagem de hipótese de escrita também, ou qualquer outra sondagem da educação, é o exame que o educador faz para ver como está o órgão de aprendizagem do aluno, que é o cérebro. Como a gente não consegue observar o cérebro por dentro, rastreá-lo como máquinas, nós temos que observar como a criança externaliza o que ela sabe. Então, nem sempre o que ela percebe fica claro para ela. Às vezes ela até está ali vivenciando aquela situação, mas ela não percebe as coisas que acontecem ao redor. Ou ela percebe e não consegue traduzir isso para aprendizagem. E daí na sondagem ela vai deixar transparecer isso. Agora, o que deve conter uma sondagem de educação infantil? Lógico que você vai ter uma variedade aí de sondagens, porque nós estamos em campos de experiência. Então, você vai ter sondagens de observação, nas quais você vai observar a criança em determinada situação, como numa oralidade, numa roda de conversa, ou mesmo numa brincadeira simbólica que ela tenha, e você vai fazer um relatório sobre isso, sobre a parte de socialização, sobre como ela se expressa, como ela percebe a situação. E nós temos também que muitos educadores deixam de lado, porque não está claro na BNCC e muitas escolas não cobram, erroneamente, porque isso vai causar transtornos desde esse momento até a faculdade dessa criança, porque nós não pensamos no agora, nós temos que pensar a longo prazo. O que você, professor, faz hoje em sala de aula vai retumbar na vida dessa criança até ela estar na faculdade. Então, uma pré-escola mal feita, uma percepção, uma preparação do corpo mal feito, vai se arrastar para o resto da vida dessa criança, né? Essa sondagem que eu digo, gente, é uma sondagem no papel. É ideal que ela seja feita pelo menos a partir dos 4 anos de idade. Então, as classes de 4 anos devem já ter sondagens. E essas sondagens, elas não são propriamente ditas de hipótese de escrita. Você faz a de observação, você faz a de oralidade, você faz a sondagem de hipótese de escrita e você faz uma outra sondagem que ela vai buscar a base da alfabetização dessa criança, que é o que vem antes das letras. Nossa, Janaína, mas o que vem antes das letras ainda? Muita coisa, gente, muita coisa.
Essa pergunta do que avaliar na educação infantil, a gente responde com outra. Então, a gente precisa pensar assim: o que a criança precisa saber para ter uma alfabetização mais tranquila e estruturada a partir do primeiro ano do fundamental? E a resposta é um repertório básico de alfabetização. Essa expressão, repertório básico de alfabetização, é exatamente o que essa criança vai ter numa clínica, né? O clínico, o psicopedagogo, o neuro, eles vão sondar, avaliar o repertório básico da alfabetização da criança. Eles não vão olhar as letras, não vão olhar se ela está alfabetizada porque ela já está com problemas de alfabetização. Eles vão olhar no que tem antes da alfabetização. O que essa criança deveria ter aprendido no infantil que não aprendeu. É quando você rastreia a lacuna de aprendizagem dessa criança. Então, nessa sondagem de repertório básico, nessa avaliação, lógico que ali na clínica eles usam alguns instrumentos pontuais, que são clínicos, só que eles também vão observar coisas que podem ser trabalhadas em sala de aula, que não são trabalhadas depois da educação infantil, porque nós temos outras prioridades de acordo com documentos aí, e deveríamos ter também essa preocupação, mas não temos, porque não somos formados para isso. Mas no infantil é quando deveria ter maior peso nesse tipo de observação, inclusive de papel, porque é quando você externaliza. A base seriam questões de direção, de posição, de localização, similaridades, diferenças, lateralidade, quantidade, então o que tem mais, o que tem menos, se está em cima, se está embaixo, se está na esquerda, se está na direita. Todo esse posicionamento, toda essa percepção de detalhes, todos esses itens que são conceitos, que são atributos, atributos vazio, cheio, diz respeito à quantidade, maior, menor, grande, pequeno, ao lado, são coisas que a criança precisa para poder se localizar no mundo. Quando ela não se localiza no mundo, gente, ela tem mais dificuldade para diferenciar o esquema corporal dela, refinar, e ela tem mais dificuldade para se alfabetizar também. Ela pode sim se alfabetizar, mas vão faltar requisitos, que é quando essa criança de 8, 9 anos vai para a clínica, porque ela tem defasagem de alfabetização. A culpa é de vários professores que passaram antes, não é só dela, não é só da família. Porque nós estamos na escola para poder dar esse suporte para a criança. Se nós não dermos, essa criança não se desenvolveu. Concordo que tem um quesinho aí, um papel da família também, mas não é totalmente culpa deles. Muitas vezes a formação deficitária do Brasil faz com que o professor não tenha essa visão. E daí eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês para ficar mais claro qual é o tipo de sondagem que você utiliza. Para poder ajudar aqui na minha explicação, eu vou usar o sondagem Educação Infantil de 4 anos e de 5 anos, para vocês poderem avaliar a diferença, certo? Se você ficou interessado e estiver no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo no resumo do vídeo. Se for no Instagram, você pode acessar o site da minha loja, jananespolidorio.com.br, e você vai digitar na busca da loja sondagem infantil. Já vai aparecer as duas sondagens. Uma coisa importante, se você tiver alguma dúvida na compra, lá no site da loja tem um WhatsApp que é do atendimento oficial do site da loja. Não adianta você entrar em contato comigo nas redes sociais, porque eu trabalho na área de criação, gente. Isso é super importante. Eu não sou uma especialista em educação amadora. Eu sou uma especialista em educação profissional. Então, eu escrevo artigos para jornais, para revistas, dou entrevista em TV. Eu tenho livros publicados. Eu fiz já mais de 2.000 materiais pedagógicos para o site da minha loja. Faço material para sistemas de ensino no Brasil e fora dele. Então, eu sou profissional da educação, profissional mesmo, não sou amadora. Então, isso significa que eu fico muito na criação de coisas, porque esse é meu papel. Sendo assim, eu não faço atendimento do site da loja, por isso que tem lá um WhatsApp no site da loja e o e-mail também, que você pode entrar em contato com a pessoa que cuida da loja, que é a Rose. Então, sempre que você tiver dúvida do site da loja,
por favor, utilize o canal adequado, que é o WhatsApp que está lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é um desperdício de tempo da pessoa, dá dó, entende? É um desperdício de tempo. O tempo que você desperdiça entrando em contato pelo canal errado, você já teria resolvido o problema pelo canal certo. Nós temos que ser mais objetivos. É assim que a gente investe o nosso tempo, em objetividade, para que você tenha tempo para outras coisas, para que você resolva melhor e mais rápido as dúvidas que você tem, beleza? Na sondagem de educação infantil tem uma série de atividades, algumas de recorte, porque a gente tem ali uma questão de coordenação motora fina, que também é avaliada quando a criança está recortando o material, você avalia como que é o recorte dela, se ela pega direito a tesoura, se ela tem um recorte em cima da linha, se ela tem dificuldade de recortar. Uma coisa interessante, eu não sei se fizeram isso com vocês na pedagogia, mas quando eu fiz magistério, para a gente entender a dificuldade de recortar da criança, a professora de didática pediu que a gente recortasse com a mão que a gente não usa para escrever. Então, se você fizer um teste de menos de 5 minutos tentando recortar uma folha com a mão que você não escreve, você vai perceber a dificuldade que a criança tem e porque ela precisa ser treinada, com a tesoura também. A partir dos 4 anos de idade, principalmente. Tá? Antes disso, nem digo, ela pode até utilizar, mas a partir dos 4 é certeza que você precisa começar ali com esse tipo de instrução. Vou mostrar aqui uma página do material, chama-se As Coleções. A Lucinha tem coleções de coisas. A criança vai cortar os objetos das coleções, vai contar os objetos, desculpa, eu me empolguei ali. Ela vai contar quantos objetos tem em cada coleção, vai recortar os números que está na outra página, são grandes para a criança poder exercitar bem e é de acordo com a faixa etária, e vai colar na coleção correspondente. Uma coisa importante, por ser uma sondagem, é que na parte inferior, eu até coloquei uma seta aqui em azul, você tem a avaliação do professor. Porque nesta etapa, como a gente tem ali a experiência, a criança vai demonstrar ações que o professor deve observar. O professor vai ver se ela faz a contagem até 5 sozinha, autonomamente, para poder marcar ali. Se ela consegue identificar a grafia dos números ou se ela precisa de ajuda. Se ela consegue corresponder o número com a quantidade. Se ela faz o recorte ou a colagem sozinha ou com intervenção. E tem um campozinho de observação, porque de repente você pode observar uma outra coisa diferente. Claro que tendo várias páginas, e daí preço, página, gente, eu não falo em rede social, porque eu acho que o professor tem que ser suficientemente autônomo para entrar no site e observar todas essas coisas, porque lá tem também a amostra. Se você não consegue fazer as coisas sozinho, como que você quer ensinar para o seu aluno a ser autônomo, não é verdade? Então, a sua autonomia parte daí também. Você acessar o site e você olhar ali os detalhes, o preço, a amostra, certo? Cada página do material tem uma avaliação diferente. A gente tem avaliação de localização, essa daí foi de quantidade, tem de vogais, tem de letras do alfabeto, tem vários tipos ali de identificação para você, tem de cores, de formas, de tamanhos, para você poder identificar o que falta trabalhar nessa criança. No caso da sondagem de 5 anos, essa daqui é bem simples, vocês perceberam. Tem criança que vai ter dificuldade, tem criança que não. Na sondagem de 5 anos, que eu também peguei lá do site da loja, a gente tem essa atividade aqui, que ela tem várias coisas para fazer, mas é que é para você observar, você economizar páginas, porque a escola pede muitas vezes para economizar, e observar várias coisas na página. Então, ó, pinte de azul a roupa da pessoa mais alta. A gente tem uma identificação de cor, a gente tem uma especificidade que é a roupa, e nós temos um atributo que é o mais alto. Então, vamos ver se a criança sabe essas 3 coisas. Faça círculos na roupa da mulher mais baixa. Então, a gente vai procurar a mulher mais baixa, você vai ver se o critério da criança vai ser
como mulher, considerar também a menininha e a criança, ou se ela vai considerar só os adultos. Então, tudo isso é observável. E depois tem algumas perguntas, ó. Quantas pessoas há na família de Pedro? Quantas crianças há na família de Pedro? E quantos adultos há na família de Pedro? Esse tipo de atividade, ele deixa bem claro os processos mentais do Piaget, porque aí você está criando uma classificação, você está trabalhando também com inclusão, então o que é incluído, o que não é incluído na família. Você trabalha com quantificação, né? Seriação, porque a gente tem mais alto, mais baixo. Então tem uma série de processos mentais que é exatamente o que eu digo para vocês que seria o conteúdo da educação infantil e não está explícito na BNCC. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a BNCC é o ponto de partida da sua atividade, mas ela não vai dar subsídios para o que fazer nessa atividade. Ela é só assim, o detalhe do que você vai trabalhar. Ela não é o corpo da sua atividade. Então é onde você precisa chegar, mas não vai te contar exatamente tudo o que você vai fazer. As sondagens estão ali para facilitar a sua vida. Se você ficar interessado, você pode adquirir no site da loja. E eu espero que eu tenha tirado várias dúvidas de sondagem de infantil, porque quando essa sondagem não é feita na educação infantil, essa de folha, nós, professores de fundamental, e eu falo como pessoa que ficou ali 20 anos dentro de uma sala de aula de fundamental também, porque eu dividia período, né? A gente tem sérios problemas com essa criança e o atraso produzido pela falta de papel no infantil, não que você não deva dar atividades corporais, você deve, sim, é necessário, mas você deve equilibrar com um pouquinho de folha, com um pouquinho de caderno de pauta, inclusive. Essa falta vai fazer falta na vida da criança para o restante da vida dela. Então, eu achei super importante fazer esse vídeo por esse motivo, porque a gente não deve olhar só o nosso umbigo, a gente deve olhar o umbigo do próximo também, né? Nós educamos para o mundo, não para nós mesmos. Então, nem sempre o que você acha o seu parâmetro é o ideal para todos. E daí chega no fundamental, a professora fala, no infantil não trabalhou nada. Super antiético, né? Mas também é antiético da parte das pessoas do infantil que não pensam no fundamental. A gente tem aí uma falha dos dois lados, que deve ser urgentemente trabalhada. Por isso que eu digo que mesmo que você seja de infantil, você deve saber o que tem no fundamental, mesmo que você não goste, porque é onde você precisa chegar. E você que é da fundamental precisa saber o que tem no infantil, para você saber o que houve de base, para você poder dar continuidade nesse trabalho. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta aí o vídeo, compartilhe com seus colegas de trabalho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo informativo ou de formação ou de atividade que a gente vai ter aqui no canal.